Boa tarde! Vamos chegando! Tentando entrar pelo YouTube. Parece que está com problema. Mas faz parte. Sexta 13. Vamos que vamos. Vamos esperar o pessoal entrar. Sexta 13. Vamos chegando. E nada do YouTube. Boa tarde! Vamos chegando. Vamos falar um pouco de sexta-feira 13, crenças limitantes. Vamos chegando. Tentando carregar aqui no YouTube também, para a gente fazer a transmissão ao mesmo tempo. Enquanto isso, a gente espera as pessoas entrarem mais um minutinho. Bem, o YouTube ainda continua carregando, mas vamos lá. Tá funcionando por aqui no Instagram. Então, boa tarde. Sexta 13. E aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Queria saber um pouco, sexta 13 para vocês é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, né? Eu particularmente adoro sexta 13. Não sei, para mim as energias são sempre boas. E aí isso vai um pouco também do que a gente vem de encontro dizendo sobre crenças limitantes, né? E nada mais também do que sexta-feira 13, muitas pessoas falam também que é um dia de azar. E ainda mais agora, 2020, o que será, né? O que está somatizando uma sexta-feira 13 em 2020? Então, uma coisa legal da gente conversar aqui hoje é quando a gente fala de crenças limitantes, é muito do que acontece quando a gente nasce e começa a conviver com a família, com os amigos, né? E o que a gente carrega dessas crenças que a gente cresce ouvindo na família, cresce ouvindo ao nosso redor, né? Então, eu anotei algumas coisas aqui até para a gente conversar um pouco, queria ouvir um pouquinho de vocês também. Mas a questão, por exemplo, quem nunca falou em relação à parte financeira, que a gente ouvia muito falar que dinheiro é sujo, né? Pegar dinheiro que é sujo, ou que dinheiro não dá em árvore, né? Ou que a gente tem que trabalhar muito, né, para conseguir dinheiro. Quantas vezes a gente escutou isso? E aí a gente acaba carregando isso no nosso subconsciente, achando que se a gente trabalha pouco, produz pouco, a gente não tem o merecimento de ganhar bem, né? Então, quanta coisa a gente carrega aí de bagagem do que a gente escuta desde criança sobre esses temas. Ou também, algumas coisas que eu anotei aqui também, que falta de merecimento, né? Todo mundo merece
ter dinheiro para ter abundância, todo mundo merece uma viagem legal, né? E por que que eu não? Por que que eu não sou diferente das outras pessoas e preciso ralar para trabalhar para conseguir alguma coisa? Ou também quando a gente tem um projeto e a gente começa a pensar no projeto e na hora que vai pôr a mão na massa para concretizar uma coisa legal para nossa vida e a gente acaba se sabotando e não conclui. Eu vi muito disso esse ano, muitas pessoas empolgadas com o ano de 2020, querendo fazer acontecer, cheio de novidades, projetos lindos. E agora no fim do ano, quando eu volto a conversar com as pessoas para perguntar como está o andamento, engavetado, né? E aí a pessoa, por algum motivo, perdeu a vontade de seguir adiante com aquele projeto, deixou de lado, deixou a esperança de fazer algo diferente para tudo acontecer. Então são coisas que, por exemplo, no caso da academia também, né? Quem nunca? A maioria das pessoas, eu também me incluo nessa, da gente querer começar o ano fazendo uma academia, né? Faz aquelas promessas e a gente acaba se sabotando por qualquer outra coisa aí que venha a tomar o nosso caminho, o rumo do caminho, e a gente acaba deixando de lado esses projetos. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, que eu vou sempre fazer conversas rápidas com você, não gosto de ficar tomando tempo de hora desse bate-papo. Também eu quero ouvir um pouquinho de você, então, como eu falei, a gente está começando o canal, tem muita coisa, tem muita informação, muito conteúdo, mas eu queria ouvir com vocês para a gente começar a elaborar algumas outras coisas mais direcionadas. Eu tenho experiência, como eu falo, na física quântica, então a gente dá para desenvolver vários temas aqui para falar sobre isso. E aí eu aproveitei o momento da sexta-feira 13 justamente para falar sobre as crenças, né? E o que é legal para a gente fazer para começar a eliminar um pouco dessas crenças que às vezes a gente, como já falei, de merecimento, da parte financeira, que a gente acha que, né, muitas pessoas acham que só trabalhando muito para conseguir as coisas, ou que não tem merecimento de ter uma coisa legal, seja um imóvel, uma questão financeira, ou até mesmo um passeio, fazer uma viagem, né? E todos nós somos merecedores de tudo isso, né? Mas que por questões de convívio dos nossos familiares ou amigos, a gente acaba acreditando que tudo aquilo é verdade e coloca no nosso subconsciente. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar das técnicas da física quântica. A física quântica não tem nada a ver com religião, é totalmente científico. E é um trabalho exclusivamente nosso. A gente tem que entender o que acontece conosco, é um trabalho de autoconhecimento para a gente desenvolver isso. E vocês não têm noção do quanto essa questão dessas crenças limitantes nos prende ao nosso desenvolvimento, né? E isso são em vários setores, né? Até na área da saúde, eu sou um caso de deixar de tomar medicamento de uso contínuo com práticas e técnicas da física quântica, que eu deixei de usufruir por conta disso. Então justamente autoconhecimento, é aprender o que nos amarra, que nos prende para a gente seguir adiante. Então tem técnicas, cada um gosta de alguma coisa diferente. Por exemplo, não sei se vocês já viram falar do Ho'oponopono, que é uma coisa linda. O Ho'oponopono é simplesmente palavras que você faz em repetição, que você transforma dentro de você e se expande para o seu ambiente, para as pessoas que estão à sua volta. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Essas 4 frases pequenas faz uma transformação enorme. Eu costumo falar isso para as pessoas usarem. Sabe quando a gente está com a cabeça cheia? A cabeça fica com repetição de coisas que você não consegue descansar a mente. Sabe, mente de bobeira, que você não tem com o que pensar e aparece qualquer coisinha para te tirar do teu eixo.
Usa o Ho'oponopono. Tá pensando em qualquer coisa que não tá trazendo benefício para tua vida? Faz o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Tá no metrô? Faz isso. Tá no estabelecimento, numa fila, não sabe o que fazer, não sabe no que pensar, fica pensando em conta para pagar? Faz o Ho'oponopono. E falando em conta para pagar, uma coisa importante é a gente sempre pensar no inverso. Agradece pelo aquilo que você está recebendo, seja o valor que for. Agradece para quem é autônomo, agradece por cada trabalho que você realiza e você recebe do seu cliente, seja o valor que for, agradece por esse dinheiro que entrou. Um dinheiro inesperado, agradece por ele, não importa o valor. Tudo a gente tem que agradecer. E agradecer o dinheiro que está na conta, ao invés de pensar na conta que tem para pagar. Quando você tiver que pagar uma conta da residência, ou qualquer outra coisa de mercado, até mesmo de uma multa, agradece porque você tem o dinheiro para pagar. Então a lei da gratidão também é uma coisa maravilhosa. Nada da nossa vida acontece como coisas ruins. Eu sempre substituo a palavra ruim por desafio. Tudo é um desafio e tudo é um aprendizado, né? E o que a gente consegue tirar de aprendizado para nossa evolução? Então, mais uma outra dica quando for dormir ou quando acordar, agradece. Agradece por tudo que aconteceu no seu dia antes de dormir. Agradece até pelos desafios. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica emburrado, não sabe por quê. E não sabe o que o universo nos preparou, que nos tirou do caminho, que poderia ter sido pior. Ou nos colocou pessoas que a gente jamais imaginou que poderiam ser pessoas que no futuro ou ali próximo seriam pessoas que nos ajudariam em outras questões que a gente jamais imaginaria. Então, seja pelo qual motivo que aconteça na tua vida, ou está acontecendo no momento da sua vida, agradece. Agradece porque lá na frente você vai entender o porquê. E quando acordar, a mesma coisa. Agradece por mais oportunidade do dia de você como ser humano evoluir e aprender com mais alguma coisa. Pelas pessoas que vão chegar com a sua sintonia. Pelas pessoas que estão chegando para te mostrar alguma coisa. Tem o pote da gratidão que a gente pode fazer. Depois eu faço uma live sobre isso. Mas tudo que acontece no dia a gente pode anotar, colocar num pote. Dá para fazer em família isso, dá para fazer com as crianças. E aí no fim do ano a gente abre esse pote e lê tudo que aconteceu. Que a gente esquece muito, né? A gente vive nessa correria, no automático. Apesar da pandemia ter tirado a gente um pouco desse eixo. Mas a gente vivia muito no automático e esquecia de lembrar das coisas que aconteceram na nossa evolução. Então o pote do agradecimento ele é muito legal. Ou do caderno, né? Aí vai do que cada um gosta de fazer. Ver o pote cheio de papelzinho dá uma impressão legal de a gente entender quanta coisa boa está acontecendo na nossa vida. Ou do caderno cheio. Aí vai muito do que cada um gosta de fazer. E aí falando também de uma outra coisa, da sintonia, né? Toma cuidado com seus pensamentos. Por isso que eu falo muito do Ho'oponopono. Quando a gente começa a pensar muita bobeira ou com a mente pensando em preocupação, usa o Ho'oponopono. Porque os nossos pensamentos geram uma frequência e essa frequência atrai pessoas. E você vai atrair justamente as pessoas que têm a ver com aquela sintonia. Já perceberam quando você começa a falar de uma coisa, alguma coisa, uma bobeira que alguém fala assim, eu tive, mas sei lá, machuquei o dedão do pé. Aí vem o outro e falou, quer ser melhor que que o machucou o dedão no pé, fala assim, pois é, mas eu também machuquei o dedinho, machuquei o braço e assim vai. Cada um quer falar um pouco maior do seu problema. Então, essa sintonia vai atraindo essas coisas, né? Você vai atraindo pessoas da mesma frequência. Então o Ho'oponopono ele sempre te ajuda a estar elevando essa frequência para você atrair pessoas do mesmo nível. E isso te traz também um benefício maior
pela questão também de você estar sempre em elevação de pensamentos e de sintonia alta, né? Dependendo também, pessoas saem da nossa vida e você fica chateado, você não entende o porquê. É um sinal que o universo às vezes está te tirando alguém para te colocar outras pessoas que vai te ajudar na tua evolução. Também agradeça pelas pessoas que te trouxeram um caminho diferente, uma oportunidade diferente de você se observar. Então são coisas assim que às vezes a gente fica meio emburrado, a gente não entende o porquê. E pela física quântica, uma coisa que a gente aprende bastante é olhar como observador. Tudo a gente tira o foco e olha isso, a situação como observador, para tentar entender qual é a mensagem que ele está passando para a gente. Então, nesse pouquinho de tempo que eu estou falando com vocês, eu passei algumas dicas e de algumas coisas que nos ajudam a refletir um pouco, para ver que dependendo de algumas coisas que nos acontecem, a gente precisa olhar como os olhos, né, de outra pessoa, para entender a situação e ver o que a gente consegue tirar de aprendizado. E com isso a gente vai ganhando um autoconhecimento maravilhoso. Como eu falei, eu aprendi muito em questões da minha vida que eu tomava medicação e diziam que era genético. Mas como uma coisa pode ser genética se ela apareceu na minha vida depois de 30, 35 anos depois? E eu sempre questionei falando, eu não nasci com isso. Uma delas era queda de cabelo, falavam que eu tinha queda de cabelo que era genético, né? E eu comecei a falar que isso não fazia sentido, já que depois de 30 anos esse sintoma veio aparecer. Então foram alguns anos de estudo para tentar entender que eu tinha uma grande autocobrança. E eu fui tentar resgatar isso, né? Da onde vinha, anotando. Então isso é uma coisa para vocês também terem isso de consciência. Pegue papel, blocos de caderno, anota situações que vocês estão tentando entender que está acontecendo na vida de vocês e traz para o passado para ver onde isso começou. E aí, no meu caso, eu fiz isso. Fui tentar descobrir aonde estava essa autocobrança e fiz trabalhos, né, de técnicas de física quântica para ajudar a limpar em mim. Dá para fazer também o antes e depois. E ver que não tomo mais remédio, não passo mais nada no cabelo, o cabelo voltou a crescer. Também tem outras coisas de uso contínuo que eu tomava, que eu também questionava muito. E o autoconhecimento ele é maravilhoso por causa disso. No meu caso foi da saúde. Eu conheço pessoas que teve na questão da área financeira, que está prosperando lindamente, de processos judiciais que estavam travados, venda de um imóvel, compra de imóvel. Então, assim, isso basicamente estava no interior da pessoa, né? Presa a padrões, presa a questões de, como eu falei, de infância, de falta de merecimento. Então são coisas que a gente às vezes passa e a gente não percebe. Então, assim, uma coisa legal pro dica do dia de hoje, coloca temas da sua vida que não tá legal, anota no caderno tudo que tá relacionado, seja financeiro, seja da área da saúde, e tenta resgatar onde isso tudo começou. Tenta entender da onde foi o gatilho que tudo isso começou na sua vida, para você entender e começar a fazer a sua limpeza. A gente tem um copo cheio, vamos colocar mais ou menos isso, uma ideia de um copo cheio de coisas, de padrões que chegaram até nós,
E a gente precisa fazer essa limpeza, cada um de acordo com a sua vivência, né? Tudo que passou na vida, quantos anos, né? Eu que já passei dos 40 anos, imagina quanta coisa já escutei na vida e que tive que limpar. E continuo limpando. Então, um caderninho para ir anotando cada área da sua vida que você acha que não tá legal, para começar a entender esse copo que tá cheio de padrões que você foi acumulando ao longo dos anos, para começar a se libertar disso, para começar a fazer o seu autoconhecimento. E aí, aos poucos, a gente vai trabalhando isso. Eu vou passando dicas para vocês. Eu tenho um blog, como eu já falei, e esse blog ele nasceu justamente por essas experiências que eu tive comigo. E foram intensivos meses de pesquisa. Eu vivo praticamente o tempo que eu tô acordada estudando, ouvindo livro, porque eu sou mais de ouvir do que ler um livro, ouvindo livros, audiobook, vendo palestras, praticando em minhas técnicas. E para ajudar as pessoas, esse blog eu acabei concentrando as maiores técnicas de física quântica, os idealizadores dessas técnicas a nível internacional e nacional, que a gente tem pessoas maravilhosas também no Brasil que trouxe benefícios pra gente. E lá o que é legal, que assim, eu não digo que que dá mais benefício ou menos benefício para a pessoa, porque todas as técnicas são eficientes. Gente, eu vou desligar aqui uma tomada que tá chovendo forte para não cair raio. Então, eu acabei consolidando essas técnicas nesse blog para ajudar as pessoas, né? E lá não tem nada que é mais legal ou menos legal, simplesmente porque tem técnicas que a gente vai usar de visualização, que é a técnica, por exemplo, a técnica Hertz, da Elaine Orives. A gente tem o Grabovoi, que é do Grigori Grabovoi, de números. E aí você pode usar, muito legal, que a gente pode trabalhar com isso, que são os números tem número para tudo. Mas os mais conhecidos é o 520, que é para a parte financeira, o 741, né? Você pode distribuir isso pela casa toda para olhar e trabalhar o seu subconsciente com relação a isso. Tem o Ho'oponopono, como eu já falei para vocês, que são de repetições. Tem decretos quânticos, que a gente faz a eliminação das coisas, dos padrões antigos e dos decretos de renovação para inserir coisas boas, novas vibrações. Então, são técnicas que tem para todo gosto, né? E a gente não tem desculpa para falar não gosto e não vou fazer, porque isso é autorresponsabilidade. Depende muito de nós para fazer esse autodesenvolvimento, né? A gente ajuda com as dicas, com a experiência de cada um, mas quem tem que executar, quem tem que fazer somos nós. E sabe o que é legal? Quando a gente começa a fazer e vê resultado, a gente não quer parar mais. É a mesma coisa que da dieta. Você começa a emagrecer e tá achando o máximo, a roupa tá cabendo, é a mesma coisa. O universo começa a te trazer tanta coisa boa que você não quer parar mais. E aí você fala, nossa, existe isso e eu nem sabia. Tanta coisa legal à disposição do universo na minha vida e eu nem sabia que isso estava disponível para mim. A mesma coisa para esse ano de 2020. Quantas pessoas que vocês estiveram ao redor de vocês e reclamaram e continuam o ano todo reclamando mais do que agradecendo? Ou continuam criticando pessoas, situações e não olharam a parte boa disso tudo? Eu, particularmente, tenho a dizer que o ano de 2020 está sendo o melhor ano da minha vida. Graças à física quântica. Mais tempo em meditação, mais tempo em autoconhecimento. Uma transformação na minha vida em termos de carreira.
Vocês estão me vendo, quem me conhece há um tempo já viu que a Kátia está saindo do mundo de tecnologia e indo para o mundo terapeuta. E a gente fala, nada disso é por acaso. Já tem alguns anos que eu venho fazendo em mim a física quântica. Já vem alguns anos que eu venho pensando em radiestesia. Sou formada em Reiki há 20 anos. E já tenho mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho aplicado o Reiki também nas pessoas. Então, o universo ele vem trazendo coisas lindas. Mas é porque eu estava aberta para praticar física quântica em mim, para me livrar de alguns padrões. Pessoas foram embora, eu agradeço por essas pessoas que se foram, porque me ensinaram muito. Novas chegaram esse ano e que está sendo uma delícia, está sendo uma maravilha esse ano. Muita coisa de conhecimento também, muito aprendizado. Ano de 2021 também, já estou vendo que vai ser mais lindo do que esse ano. Muita realização e ajudando muita gente. Esse ano foi o ano de eu ver as pessoas se transformarem. Eu tive meu processo de transformação e eu pude ajudar muita gente a mudar o padrão de frequência dessas pessoas. E é muito legal você vendo o seu próximo evoluir tanto quanto você. É uma alegria, uma satisfação tão grande dentro de você quando olha para uma pessoa que estava com a vida parada e ela deslancha, que dá um orgulho tremendo. Sabe esse sentimento que não existe concorrência, que não existe competição e que você quer ver a pessoa se dar bem? Eu não sei se você já tiver esse sentimento, mas é o que a física quântica ela traz. É você ver alguém prosperar, crescer, evoluir tanto quanto você. E esse é o objetivo. É uma frequência que o universo te mostra dizendo: todos somos merecedores. Nós temos a nossa responsabilidade de fazer essa limpeza em nós, trocar a parte de frequências negativas para frequências boas e também poder mostrar isso, essa experiência, para que outras pessoas sigam o mesmo caminho. Algumas levam um pouco mais de tempo, outras são rápidas, tem algumas que vão passar essa vida e não vão entender bem o recado, né? E acaba sofrendo mais. Infelizmente, você tenta ajudar. Tem muita gente que tem a questão da mudança, que é um pouco mais difícil, mas depende muito de cada um de nós, né? Quanto mais aberto, mais a vida vai se expandindo de forma mais rápida. Então, esse é mais assim um bate-papo mesmo para falar que sexta 13 tem nada demais, é simplesmente mais uma sexta-feira. Mais uma sexta-feira que aconteceram coisas maravilhosas. Nesse momento eu tô aqui com vocês, tô no interior e tá chovendo. Acho que não dá pra ver. E a gente agradece pela chuva. Amanheci com os pássaros cantando, com o sol e agora com a chuva. E tá uma delícia. Agradecendo pelas plantas que estão tomando um pouquinho de água. Agradecendo pelo calor, agradecendo porque estou perto da família, que estou com saúde e que estou falando com vocês. Agradecendo porque eu vou poder passar um pouco mais dessa experiência para mais pessoas. Não somente aqueles que estão ao meu redor, mas para vocês que estão, seja em casa, seja no trabalho, onde vocês estiverem. E eu vou ficar muito feliz se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais como trabalhar esse autodesenvolvimento, né? Porque, como eu já disse, não tem coisa melhor do que ver um ser humano evoluir. Então, quem tiver vontade de bater um papo, trocar uma ideia, saber um pouco mais sobre esse blog que eu criei para ajudar mesmo as pessoas, pode mandar mensagem, porque esse foi o desafio da vida que eu aceitei a partir desse ano de 2020.
é ajudar as pessoas, continuar com a minha evolução, porque tem coisa pra caramba ainda pra trabalhar. A gente está sempre em desenvolvimento, isso não tem fim. O que é mais fácil, que uma vez que a gente começa a limpar, né, toda aquela coisa que estava impregnada dos padrões, uma vez que você faz isso, você passa mais tempo fazendo isso, e aí faz as inserções de coisas boas, fica mais fácil, né? Porque você, como observa melhor a situação, se acontece alguma coisa que não te agradou, que pode te fazer mal, que pode te somatizar para o teu organismo, você fala, opa, entendi o recado, vamos fazer a limpeza. Fica mais fácil, fica mais rápido, né? Mas isso é todo um processo, né? Então, quem nunca praticou nenhuma técnica de física quântica, nenhum trabalho de limpeza interna e precisa entender um pouco como começa, né? Pelo menos dar um start. Depois que faz isso, fica mais fácil e fica muito legal. De novo, você vai começar fazendo, não vai querer parar mais. Você vai sentir falta. Você vai querer ter mais saúde, disposição, você quer ter mais retorno financeiro, você quer ter pessoas do bem, de alto astral do teu lado. Pessoas se vão e você agradece. Eu tenho ultimamente um costume de, quando uma pessoa nova chega na minha vida, eu pergunto, universo, o que eu tenho para aprender com essa pessoa? O que ela vai me trazer de conhecimento? Então, as indas e vindas fazem parte. Não se apegue a isso, não se apegue a pessoas. Faz parte em relacionamento, em família, amigos, seja o que for. Tudo faz parte do nosso aprendizado. Quando uma pessoa se vai, pode ter certeza que outras virão para te trazer mais benefício de autoconhecimento. A mesma coisa para um trabalho, se você sai de um trabalho, se você pede para sair ou se saem com vocês. Tenta entender, são coisas também que já aconteceu comigo e eu só tenho que agradecer a tudo que sempre acontece. Exatamente aqui, como a Marisa está falando, tenha preferências, não apegos. É difícil, porque a gente cresceu com isso, né? O que é meu, né? Dificilmente a gente tem aprendizado na família de fazer doação. Eu vejo, hoje em dia tá mais fácil isso, os pais fazerem doação de brinquedo com os filhos. E a gente, acho que quem tem mais ou menos a minha idade não teve muito essa prática, esse costume, né? Então, são coisas que faz parte, como eu falei, a gente cresce com esses padrões de família, né? De dinheiro, de ver, de repente, o pai e a mãe trabalhando muito e a gente cresce achando que tem que trabalhar loucamente também para conseguir as coisas. Na verdade, a gente tem que se divertir com a profissão, né? Não importa se você trabalhe 12 horas ou mais, mas que seja divertido. Que você olhe no relógio e fala, nossa, tô trabalhando tanto e nem percebi, porque foi um prazer e não um sofrimento. É isso que a gente tem que mudar a chave. Que todo dinheiro é bem-vindo, que a gente é merecedor. Quem é autônomo, tem gente que não sabe cobrar, tem medo de cobrar as pessoas, né? E tudo isso é merecimento, faz parte. Então, o que é mais importante é isso, da gente se autoconhecer, aprender um pouco mais com as coisas que acontecem ao nosso redor, com a nossa frequência, para que a gente entenda o que não está fazendo bem e trocar o padrão. Mudar o padrão vibratório para as coisas boas chegarem até nós. Ou elas vão na força, as coisas vão embora, ou a gente tem que aprender a identificar e dar um basta, seja a situação que for. Então é isso, pessoal. Espero que vocês mandem mensagens. Pode entrar no meu site, também acho que tem telefone que eu já deixei lá, tem e-mail.
Não tem por onde eu fugir. Vocês podem me procurar por vários canais aí, redes sociais, para vocês contarem um pouco da experiência, quer trocar ideia, quer fazer uma live. Isso aqui vai ser extremamente democrático. Até porque eu vou contar um pouco da minha experiência com base naquilo que existe de técnica disponível por aí no mercado. E ajudar vocês. Quero ver todo mundo evoluindo. Chega de padrão vibratório baixo. Chega de reclamar, né? E se vocês têm alguma coisa que vocês querem colocar em ação, em executar, por que não começar agora? Não deixa pra virar o ano, não. Pelo contrário, já ouvi falar que se você quiser colocar alguma coisa o ano que vem para começar, ou melhor, para dar certo, comece este ano já. Já vire o ano colocando em execução algum planejamento teu, seja o que for, seja qualquer projeto, seja projeto de academia, de emagrecer, de projeto de trabalho, alguma coisa que está engavetada, projeto de viagem, sei lá. Não deixa para virar o ano e pensar nisso não, já começa agora. Gente, falei várias coisas hoje, hein? Dei várias dicas. Dá pra gente refletir um pouco. E aos poucos eu vou entrando com temas mais específicos. Hoje eu quis fazer uma coisa genérica, mais por causa do 13, sexta-feira 13, que eu amo. Nem todo mundo curte, mas é para vocês refletir um pouco mais que a sintonia e energia é de coisa boa. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Não deixe de, antes de dormir, relacionar, listar tudo que vocês viveram hoje. Agradeçam pelo dia de hoje. Agradeçam pela semana que se termina e que o fim de semana tá chegando. Aproveitem bem. Cuidem de você. Primeiro vocês têm que estar bem para cuidar das outras pessoas. E quando acordar, agradeçam também. Não esqueçam da nova oportunidade que o universo está trazendo para vocês. Tudo bem? Nos falamos. Olha, tem vídeo todos os dias no YouTube. Então, eu também quero saber um pouco do que vocês estão achando. São vídeos curtos, são lives curtas, justamente para a gente aos pouquinhos ir aprendendo aqui qual vai ser o perfil do canal, do que a gente vai debater, para começar a fazer uma coisa mais encorpada de tema. Tá bom? Gratidão pelo tempo, gratidão pela vida de vocês, por estarem aqui nessa egrégora linda. Uma ótima sexta-feira 13 e nos falamos em breve, tá bem? Gratidão. Fiquem bem. Ótimo fim de semana. Tchau.